vida, mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa noite. E não ficará um gigante de pé. Quando terminar esta campanha, você terá testemunhos para testemunhar, como os irmãos já fizeram aqui nesta noite. Nós teremos testemunhos para testemunhar os gigantes que o Senhor colocará por terra. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 17 e no versículo de número 45, para a nossa breve e amada meditação. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45. Aleluia. Quem achou, diga aleluia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Dos cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi, é o tema da campanha, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Toma o teu assento aplaudindo a Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. O Senhor me dera a oportunidade de ministrar em cima desse tema, desta campanha da cidade de Califórnia. Nós ministramos sobre vencendo os leões, os ursos e o gigante. Mas lendo este texto, a qual nós lemos, o Espírito do Senhor me levou a esta madrugada a meditar em algumas coisas, em alguns gigantes que se apresentam na nossa vida. E é notório que esses gigantes sempre vão se apresentar diante da minha vida, diante da sua vida, diante da igreja. E lendo 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 45, e o tema desta campanha, que é o versículo 49, Davi, esse menino que Deus escolheu para ser um vencedor, esse menino que Deus escolheu para derrubar gigantes, e o nome do Senhor ser glorificado. Ora, lendo o versículo 45 adiante, nós meditamos, e meditando nesse texto, eu quero colocar um tema sobre esta mensagem: como vencer os gigantes da vida. Olha para o seu irmão, diga para ele 2, 3 vezes: como vencer os gigantes da vida. Diga mais uma vez: como vencer os gigantes da vida. Mais uma vez: como vencer os gigantes
Aleluia. Muitas pessoas planejam triunfar na vida e por um tempo sobem os degraus do sucesso, mas no final acabam fracassando. Esse fato pode ser visto na saga esportiva brasileira. Ora, em 1950, o Brasil hospedou a Copa Mundial de Futebol. O Brasil era o mais forte candidato ao título. Venceu o México, empatou com a Suíça, venceu a Iugoslávia, goleou a Suécia e derrotou a Espanha. Foi para a final no dia 16 de julho de 1950 contra o Uruguai, dependendo apenas de um empate, mas foi derrotado no Maracanã por 2-1. Hoje vocês estão se sagrando campeões na primeira batalha da vida, mas outras refregas virão. Há gigantes no caminho da vida que precisam ser enfrentados e vencidos. Os gigantes revelam que somos covardes ou corajosos. Há gigantes reais e fictícios. Exemplo, os 10 espias de Israel. Somos aos seus olhos como gafanhotos. Era a fala daqueles 10 espias. Há desafios pela frente. O país passa por uma crise aguda. A economia está em crise, a saúde está em crise, a família está em crise. Há gigantes em cada esquina. E como venceremos estes gigantes? Ora, um grande evento mundial começou no dia de hoje, e nós sabemos que para aqueles jogadores que entraram naquele campo de futebol, eles têm um grande gigante a se vencer, porque a seleção daquela época, de 1950, venceu todos os gigantes, mas o último gigante dentro do Maracanã ela não conseguiu vencer. Ora, não é diferente com a minha vida, não é diferente com a sua vida. Gigantes têm se agigantado diante da nossa vida, e nós vivemos hoje no Brasil com vários gigantes. Gigantes na economia, gigantes na saúde, gigantes na família. Ora, a primeira coisa que eu consegui extrair aqui para que você seja abençoado nessa noite: você só vence os gigantes quando você tapa os ouvidos à voz do pessimismo do povo. Aleluia. Capítulo de número 17 e versículo de número 10 e versículo 11 de 1 Samuel nos diz: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. A primeira coisa que se agiganta diante da vida de um homem, de uma mulher, de um jovem e até mesmo de uma criança, são as vozes do pessimismo. Quantas pessoas param diante desse gigante chamado voz do pessimismo? Pessoas que a voz dele ecoa só pessimismo, dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai conquistar, o gigante é grande, as dificuldades são grandes, a enfermidade é impossível, a área financeira não tem como revertê-la. E aí vai se ouvindo a voz do pessimismo, e a voz do pessimismo é um grande gigante a ser derrubado. Aleluia. O gigante Golias era um homem de quase ou de mais de 3 metros de altura. Era um duelista que infundia medo a Israel, ao exército de Israel. Ora, o rei e os seus exércitos
e o povo tremiam de medo. Durante 40 dias, o gigante afrontou os exércitos de Israel. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele. A voz do povo era de total pessimismo, mas Davi não deixou esse pessimismo do povo roubar a sua coragem. Ele enfrentou o gigante e o venceu. O povo estava dizendo: o filisteu chamou os exércitos, o filisteu afrontou a Israel. Não existe homem para lutar contra ele. O primeiro gigante que Deus quer que você vença nessa noite é que você tampe os ouvidos quando você estiver ao lado de alguém que é pessimista, porque é um gigante. Alguém que é com uma voz de pessimismo pode te atingir, pode te influenciar a perder a derrota, a perder, melhor dizendo, aquilo que Deus já preparou para você conquistar. É por isso que quando a gente vê a baliza e vai dizendo que não podemos andar com qualquer pessoa, tem irmãos que dizem: o pastor está fazendo acepção de pessoa, e eu aqui lhe respondo em alto e bom som: leva-se com a mão de várzea. Tem gigantes que serão derrotados pela minha vida e pela tua vida, e nós não podemos andar com gente pessimista, nós não podemos ouvir gente pessimista, porque quando você acredita que o gigante vai cair, o pessimista acredita que você não vai vencer. Quando você acredita que você vai andar por sobre as águas, o pessimista vai dizer: não tem como andar sobre as águas. Quando você acredita que Deus vai abrir uma porta aonde não tem porta, o pessimista diz: não tem jeito, vamos chorar, vamos lamentar. Mas bem-aventurado é aquele que tampa os ouvidos ao pessimismo. E Davi tampou os seus ouvidos. Se você sair aí fora agora, em todo o Brasil, em todo o planeta da Terra, só vai se falar da Copa durante 30 dias. Queira o Brasil ganhando, queira o Brasil perdendo, só vai falar de Copa. Alablanto de Canaiacelo, Monte de Canavácia. As pessoas nesse período vão esquecer da crise econômica. Nesse período as pessoas já esqueceram dos hospitais, tudo sem assistência médica. As pessoas já esqueceram lá Noviavácia, que a família está sendo destruída. Candaraia. Mas bem-aventurado é você que não ouviu a voz do pessimista, não ouviu a voz do pessimismo, mas já venceu o primeiro gigante. Porque talvez a voz pessimista disse: você vai na igreja de novo, você vai no culto de novo, você vai na campanha de novo, hoje você pode descansar. Em São Paulo foi até feriado. Por que você não deita e descansa? Mas você venceu o seu primeiro gigante. Você disse: posso ficar aí, porque o meu milagre está me esperando. A voz do povo é uma voz de fracasso. Ora, as pessoas comentam sobre a crise, elas estão derrotadas pela crise, eles só olham para a altura dos gigantes. Mas é no tempo de crise que se revelam os grandes heróis. É no tempo da crise é que Deus vai levantar homens diferentes. É no tempo da crise que Deus vai levantar mulheres diferentes. É no tempo da crise que Deus vai levantar jovens diferentes. Lablando de Canaiacelo, eu vivi em uma geração do Piquiavaia Subcanturavassia em 1998. Eu me recordo que quando eu me converti, havia um grupo pessimista que dizia: o senhor nunca vai pregar. Eu ainda era um menino,
tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos, ainda só tenho 34, mas naquela época, meu irmão, já tinha gente dizendo: você nunca se tornará um pregador, você nunca servirá para adorar o Senhor. Eu olhava para o céu quando Davi dizia: vamos ver se Deus não muda o quadro, vamos ver se Deus não derruba o gigante, vamos ver se Deus não muda o quadro. Você sempre estará cercado de voz de pessimismo. Quando você crê na cura, tem gente na tua volta, tem gente na tua família que não acredita na cura. Quando você acredita que vai trocar de carro, tem gente que não acredita que você vai trocar de carro. Tem dubiera, vassoura e coma névia. Quando você acredita que será empresário e será patrão, tem gente na família, os amigos dizendo: você é um quebrado, mas é na crise que Deus revela os teus grandes heróis. Foi na crise de Israel que Deus levantou a Davi. Foi na crise. É no ventre da crise que nascem os vencedores. Porque quando está tudo bom e não tem gigante para você lutar, você não revela quem você é. Quando não tem gigante para você guerrear, você não consegue revelar que nível que você está diante de Deus. Você não consegue mostrar para Deus qual é o teu nível. E aí Deus fala: eu preciso morrer a ele porque ele é herói. Mas ele se misturou na voz do pessimismo e ele está desanimando, ele está baixando a guarda, ele está baixando a cabeça, ela está cabisbaixa, ela está chorona. E agora eu preciso mandar o gigante, porque mandando o gigante, permitindo o gigante, eu vou saber qual é o nível dela, ela também vai saber qual é o nível dela, ele também vai saber qual é o nível dele. Irmão, eu tenho uma palavra profética para a tua vida, e se você quer, vai levantando a tua mão, porque eu quero profetizar. A voz do pessimismo não vai parar você, a voz do pessimismo não vai parar a minha vida, a voz do pessimismo não vai mexer nas tuas finanças, a voz do pessimismo não vai mexer nas promessas que Deus fez um dia a você. O rap na vácia, oh aleluia, não tem como. E aí Deus permite o gigante para ver se você é covarde ou se você é corajoso. Foi o capeta que mandou o gigante, foi Jeová, irmão. Não foi o demônio, não foi a pomba gira, não foi os 7 facadas, não, sabe? Não foi o enxucaveira, não. Foi Jeová que mandou o gigante para saber onde você está. E eu amo quando Deus manda gigante, porque quando Deus manda gigante a gente chora mais, a gente se humilha mais, a gente se torna filho de Deus. Quando não tem gigante, você vem no culto quando dá. Vou falar. Quando não tem gigante, você não busca Deus da maneira que Ele quer. Quando não tem gigante, você não depende de Deus. Você depende da sua sabedoria, da sua intelectualidade, do teu conhecimento, da tua influência. Agora, quando tem gigante, você fala: eu dependo dele, eu preciso dele. E se ele não for na minha vida, nada vai acontecer. Então não foi o diabo que mandou o gigante para você, não. Olha para o seu irmão, diga para ele: não foi o diabo, não. Foi Jeová que permitiu o gigante para ver a tua estrutura. Labraquia súbia. Não escute a voz dos pessimistas. Eu me lembro uma vez que eu pastoreava a igreja de Califórnia e surgiu uma oportunidade bela para o meu ministério, uma oportunidade linda na cidade de Sarandi.
orei ao Senhor, coração ardendo, fui enviado para Sarandi. Oh glória, aleluia. Aí eu cheguei na cidade de Sarandi, aquele salão lindo, perdia pouca coisa para esse. Perdia aqui dentro da nave, eu acredito que ele era do tamanho dessa nave, só era mais menos curto um pouquinho. Esquece do altar, esquece da frente da igreja. Falei, rapaz, aqui dá para fazer o que o Senhor quer, Jesus. Só que eu carreguei comigo um pessimista. E um belo dia, além de eu quebrar meu voto pessoal com Deus, porque ver filho chorar pedindo leite não é para qualquer um. Tem que depender de Deus. Eu vejo gente dizendo, olha, eu vivo da fé, mas quando o negócio estreita, porco e parafuso, ele some, ela pronto que ele me fosse, labracante o revinai, e aí ele foi receber o seu salário, e aí não tinha salário, estava eu na prova, ele também na prova, mas o pessimismo é terrível, e aí ele diz, eu não sei para que o Senhor me trouxe para esta cidade. Vai eu e ele atravessar a avenida Colombo com Londrina, vem um carro, vem uma moto, bate no carro no cruzamento, primeiro sinaleiro de Sarandi, e eu estava 200 metros longe do acidente. A moto pegou ele, quebrou o tornozelo dele e me atingiu. Naquele dia eu deitado e chorando e falando, Jesus, o que eu fiz? E Jesus falava assim, você está andando com pessimista, você está andando com gente que não acredita no que eu te falei, você está andando com gente que não entende a dimensão das grandezas que eu te falei. Ora, nem todo mundo vai conseguir crer e acreditar no que Deus revela a você. Que vai a céu, nem todo mundo vai entender. É louco, eu não sei para que isso. Ela é louca, por que ela está fazendo isso? Porque nem todo mundo está pronto para receber, como diz o pastor Valdivino, o rema de Deus. Nem todo mundo está pronto, e aí quando desce o rema, ele fica perturbado e fala, por que Deus vai fazer isso com isso? Por que Deus vai fazer isso com ele? Sabe, irmão, naquele dia eu aprendi a não dar mais voz ao pessimismo. Tem gente que diz assim, ó, o ciclo de oração não vai andar, a intercessão não vai andar, a sua palavra não vai andar. Tem gente que diz assim, olha, você que essas notinhas no teclado vai longe, eu quero ver se não vai andar, porque quem está no palco é ele. Eu gosto quando fala, porque aí eu vou me agigantando diante do gigante. E é isso que você precisa aprender. Quando estão falando, você tem que ir recuando, e aí você vai crescendo. Eu vim orar na terça-feira. Sabe o que Jesus me falou? Denis, eu quero que a partir de hoje você ore todo dia 3 horas de oração. Eu disse, Jeová, 3 horas. Se eu começar meia-noite, eu tenho que parar 3 horas. Se eu começar 3 da manhã, eu tenho que terminar cedo. Eu perguntei, para que o Senhor quer que eu ore 3 horas de oração? Ele disse para mim, orando, rap na vácia. Tem muita gente que depende da tua cobertura. Tem muita gente que precisa da tua intervenção na intercessão. Eu disse, estou entendendo, Jesus. Eu falei para ele, me fala mais um pouquinho. Ele disse para mim, oremecanto, repinai, eu vou revelar grandezas, que achai o comando de vácia, candaraia. Jesus disse assim para mim, dedique ao ministério da oração, porque eu vou fazer um reboliço. Para de ouvir, irmão, gente que só fala desgraça, desgraçadência. Para de ouvir gente que só vê problema. Eu parei de andar com uma leva de gente que sobe no monte e só vê diabo. Chega no monte, vai orar, ai pastor, o diabo. Eu escutei uma corrente ali, pastor, o diabo.
irmão, para de andar com esse tipo de gente. Você não chegará a lugar nenhum. Anda com gente que tem visão de Deus. Anda com gente que quer derrubar gigante, que não olha para o tamanho do gigante, que não olha para as armas do gigante, mas olha para o autor e consumador da fé. A segunda coisa que eu aprendo, que você só vence os gigantes quando triunfa sobre as críticas dos que estão à sua volta. É outro gigante: crítica. É outro gigantinho. Se fosse eu, fazia assim. Se fosse eu enfeitava assim. Se fosse eu, cantava assim. Se fosse eu, pregava assim. Se fosse eu, abriria a igreja assim. Se fosse eu, arrumava uma estratégia assim na empresa. Se fosse eu, já era patrão. Isso é gigante. Crítica não faz mal a ninguém, mas tem crítica que é destrutiva. Eu me lembro de alguém que um belo dia falou para mim: pastor Denis, você não serve para cuidar no máximo de 15 pessoas. Aquilo subiu aqui, desceu aqui, chorou. Eu fui para casa, o coração quebrado, e disse: Deus, o Senhor sempre me justificou. Quando o Senhor me tirou do emprego e me colocou na obra, eu não te pedi para o Senhor me colocar. Mas quando o Senhor me colocou, eu nunca disse não para o Senhor. Agora faz um reboliço e mostra para esse indivíduo quem é o Senhor. Eu não. Porque é o Senhor que será glorificado. Talvez as pessoas que estão à tua volta criticam tudo que você faz, e é um gigante na sua vida. Se eu fosse assim, se eu fosse a esposa dele, eu me arrumava assim. Chuta aqui esse laço. Se eu fosse o meu marido, eu me arrumava. Chuta aqui esse laço. Gente que está à sua volta, a crítica, primeiro, machuca quando vem de alguém que está acima de nós. Eliabe era irmão mais velho de Davi, ele estava acima. No versículo 28 diz: ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe uma ira contra Davi. A crítica machuca quando vem de alguém de cima. Segundo, a crítica machuca quando questiona as nossas motivações. Qual é o motivo que você está fazendo isso? É para aparecer? É para virar o sol da igreja? Isso machuca quando tem essa intenção, quando tem esse tipo de procurando motivo. E aí as pessoas não sabem qual é a inteireza do coração, a retidão. Aí ele começa a falar: é porque quer aparecer, é porque estando fazendo para o pastor vai dar ele uma cadeira santa, ungida com óleo de Israel. Machuca. Eliabe achou que Davi era motivado pela presunção. O que você quer aqui, menino? O que você quer aqui? Você não estava cuidando de ovelha? O que você quer aqui? Você quer meu lugar? Terceiro, a crítica machuca quando é contínua. Que fiz eu agora? Eliabe estava criticando a Davi sempre. Por que você largou as ovelhas do papai lá e veio para cá para a guerra? Você não entende nada de guerra? Aí Davi deitava, dormia, acordava no outro dia. Levinha quem? Eliabe. Por que você largou as ovelhinhas de papai lá e veio aqui para a guerra? Você não entende nada de guerra? Outro dia, quinta-feira, aparecia Eliabe de novo na vida de Davi. O que tu fazes aqui?
Quantas vezes as pessoas com má intenção começam a te questionar com crítica, dizendo: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu sou sanguíneo, irmão. A diferença é que eu tenho domínio próprio. E aí, quando alguém me faz esse tipo de pergunta, eu falo: eu estou lá porque o meu amado está lá, o Yeshua Yamashia. É porque o Senhor quer um cargo? Não, isso é muito pouco. Porque o céu que me espera já tem a minha cadeira. O céu que me espera já tem o meu novo nome. O céu que me espera já tem um novo corpo glorificado. Na labla vastui que voe a sério. Quarto, a crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Pastor não está dizendo isso. Mas por que o pastor Valdivino não fez o estudo da caminhoneta? Por que o pastor Valdivino machuca? Por quê? Vem da onde você fala: a glória de Deus assim. E machuca, porque vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. E ele deveria nos compreender. E o que ele faz? Diz: compreender. E aí machuca. Que você fala: poderia estar me entendendo o que eu estou querendo fazer. Deveria estar entendendo o irmão, porque o irmão está nessa sede, nessa dedicação. Deveria estar entendendo porque o irmão está investindo na obra. Porque a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Mas aquele que semeia muito, vai colher muito. Mas aí vem a crítica de pessoas que conhecem você há muito tempo. E não dói? Não seja hipócrita, dói. Machuca. Mas vamos lá. A quinta crítica, e essa aqui eu amo de paixão. Essa aqui anda comigo. A crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. É um gigante. Quem é o pastor Valdivino? Quem é a pastor Denis? Quem é o pastor Adilson? Quem é o presbítero Lex? Quem é a irmã Ana? Quem é o Valdeir? Ih, aqui lá não vai não. Quem é a irmã Rosalina? Quem é? Que não vai não. Que não vai não. Pessoas que criticam, desacreditando do nosso potencial. Eu amo esse negócio. Quando a gente é criticado por pessoas, não vai, não dá conta, não fumega, a glória não vai descer lá não. E aí, irmão, a gente faz que nem mineiro, vai aprendendo. Você tem um pastor mineiro, e mineiro come quieto. Mineiro não fala muito, mas quando fala, fala na hora certa. E a gente vai escondendo, vai retraindo. E nego vai falando: cadê o vamos ver? E aí a gente desce para casa do goleiro e fala: pai, eu quero a revelação mais forte. Eu quero orar, eu quero ver o milagre acontecer. Na terça-feira eu vim com uma causa para cá, apresentei os irmãos na oração e o milagre já chegou lá. Já me ligaram 8 horas, eu estava fazendo visita e o telefone tocou, não podia atender, mas hoje eu vi o telefonema hoje, e quando eu liguei: pastor, eu estava doido para falar com o senhor, porque um dinheiro que não entrava, entrou, pastor. Uma causa que não tinha como, Deus fez. Sabe por quê, irmão? Quando você é criticado dentro do seu potencial, Deus faz você recuar e melhorar a sua fala, melhorar o seu comportamento, melhorar a sua conduta cristã, melhorar a sua semeadura,
melhorar a sua vida de jejum, melhorar o seu nível espiritual, melhorar o seu investimento no seu ministério. E aí quando você volta com um tanto de coisa feita. Tem algum gigante duvidando do seu potencial? Tem alguém que ainda duvida que você pode fazer alguma coisa? Porque eu sou prematuro de 8 meses. Fui tirado do ventre da minha mãe com uma fósforo. Passei a minha vida inteira com marcas do peito até a parte do umbigo. E o mineiro tem uma cultura muito conservadora. E eu tinha vergonha de perguntar para minha mãe ou para o meu pai que marcas eram aquelas, porque parecia marca de cigarro quando queima alguém, marca de fogo. E um belo dia eu sentei com a minha mãe contou toda a história. E ela disse: Denis, você nasceu sem oxigênio no cérebro. Denis, você é um milagre. E aí, irmão, as pessoas têm a capacidade de levantar críticas e duvidar do seu potencial. Eu não sei qual é a tua história, e é por isso que eu sempre digo, em reunião interna, eu sempre digo: irmão, eu não duvido do potencial de ninguém, eu não duvido da capacidade de ninguém, porque se a pessoa se colocar diante de Deus, Deus pode fazer. Se Deus quer se a pessoa se colocar na brecha, Deus pode fazer. Olha para o seu irmão e diga para ele: nunca critique ninguém duvidando do seu potencial. Tem gente que, quando é questionado do seu potencial, por causa do seu temperamento, ele acoa. Agora, irmã, eu vou te dar aqui uma senha, e você vai guardar ela até Jesus voltar. Quem quer ouvir a senha, diga glória a Deus. Eu entendo que o melancólico e o fleumático, e até mesmo o colérico, ele tem algumas dificuldades quando se trata de crítica em relação ao seu potencial. Quando a pessoa é criticada no seu potencial, ela coa e fala: não vou mais fazer nada, não sei cantar nada, não sei entregar nada, eu não sei colher oferta mesmo, eu não sei dar a palavra boa da oferta, eu não sei cantar, eu não sei limpar a igreja. E ele acoa por causa do seu temperamento. Agora faz isso com o sanguíneo. Faz isso com o sanguíneo. Ele fala: e vai fervendo, irmão. Como diz um pregador muito de renome aí, o negócio vai fervendo e sobe. Como ele é mais comprido, demora um pouco mais a chegar. A gente é menor, o negócio sobe. Você fala: não, Jesus, para o Senhor eu vou dar o melhor, para o Senhor eu vou descer no nível, porque o Senhor vai fazer algo grande. Deus está dizendo nesta noite que, independentemente do seu temperamento, quando vier uma crítica em relação ao teu potencial, não recue, não volte para trás, levante a sua cabeça, olha para o alto e continua para o alvo, para o alvo, para o alvo. Mas me falaram que eu não presto. Me falaram, pastor, que eu não sei vestir. Pastor, me falaram que eu visto uma roupa de uma cor, outra da outra, pastor. Pastor disse que quando eu faço o penteado, eu faço errado. E aí você deixa de fazer o penteado, aí você deixa de vestir a roupa que você gosta, aí você deixa de comer a comida que você gosta, aí você deixa de orar da maneira que você orava, porque as pessoas duvidaram do seu potencial. Toda a história brasileira. Você está no Japão? Não. Você está na Coreia? Não. Você está na África? Não. Você está no Brasil.
E eu não conheço um brasileiro que desiste das coisas fáceis. Deixa criticar, irmão. Está te machucando, mas recua, vai orar. Melhora o jeito que você falar. As pessoas estão dizendo, não sabe falar. Melhora, esconde, vai melhorando, vai treinando. Os grandes pregadores, irmão, pregavam para pé de milho, pé de feijão, pé de não sei do que. Eu pregava para 4 paredes, irmão, para ser o pregador que eu sou hoje. Então deixa os outros criticar. O potencial está dentro de você. O melhor de Deus está dentro de você. A revista Time, de abril de 1986, publicou um artigo sobre homens sem perspectiva de futuro. Está cheio de homens sem perspectiva de futuro. Mas em 1986 foi publicado. Beethoven, esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar as suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor o qualificou como sem esperança como compositor, mas se tornou o homem que é e que era. Aí conta a revista sobre Walt Disney, que foi despedido por um editor de um jornal por falta de ideias. E foi à falência várias vezes. Falou de Thomas Alva Edison. O seu professor lhe disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Ele registrou a patente de mais de 1000 invenções. Albert Einstein, essa aí você conhece. Eu fugi da escola mais cedo. Sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante e sofisticada. Alguns anos depois, ele seria expulso da escola politécnica, mas se tornou o homem que é e que era. Luiz foi apenas um estudante medíocre. Em química foi colocado em 15º lugar, num grupo de 22. Ele inventou a penicilina. Nunca duvide do potencial de alguém. Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série, foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido nos seus negócios. Que fale que você não presta, mas que você tem potencial, você tem. Não deixa a crítica não deixa o gigante chamado crítica te matar. Eu termino o meu sermão, não vou nem conseguir pregar. Espírito Santo, esse é o horário da fé. Meu Pai amado, você só vence gigantes quando você desiste de lutar com as armas alheias para ser autêntico. A Bíblia diz que Saul queria colocar uma armadura em Davi. Davi falou, não, por obediência eu vou vestir. Rei, eu te amo, mas eu não sou guerreiro. Eu não consigo carregar essa espada, não. Dá para um pedreiro uma espada e quando ele guerrear, a cortar a cabeça dos outros. Manda alguém que nunca atirou em uma arma, atirar. Que tragédia que ele vai arrumar. E aí ele tirou a sua arma, as armas do rei, melhor dizendo, e diz a Bíblia que ele foi lutar com as armas que Deus deu a ele. Tem gigante que vai cair na tua vida quando você parar de usar a arma que os outros te dão. Usa a arma que Deus te dá. Deus quer te dar armas espirituais para derrubar gigantes. Você só vence gigantes quando você está determinado a vencer. Pensou se eu assumo a igreja no mês, hoje é 11, 12. Há 2 dias atrás fez 1 ano que eu sou pastor dessa igreja. Imagina se eu assumisse ela.
indeterminado a não vencer. Aleluia. Olha que o vento que soprou, eu falei assim, agora lascou, agora estreitou. Jesus nos crentes, aí nos diz dos católicos espíritas também. Pensou? Você tem que andar, irmão, para gigante, que aí você tem que andar determinado a vencer. Deu o que der, eu vou vencer. Não importa o preço que eu vou pagar, mas tem gente que tem medo de pagar o preço. Então, se você tem medo de pagar preço, Deus não pode te colocar aonde Ele sonhou. Agora, quando você fala, dê o que dê, eu estou determinado. É para matar leão? Vou matar. É para matar urso? Vou matar. Leão fala de fúria, de dominar você próprio. Urso fala de imprevisto. Sempre vai aparecer imprevisto na tua vida. Hoje é dia de cota. Era um imprevisto para você não chegar aqui. Talvez você teve um dia difícil, imprevisto, mas o urso caiu em terra. Deus está dizendo, seja determinado, irmão. Primeiro, não ouça a voz do povo, a voz da multidão, não. Não ouça a voz de gente pessimista, gente que vê qualquer coisa. Cuidado que você vai morrer. Vamos aqui cruzar o dedo. Não anda com esse tipo de gente. Segunda coisa, por que tem gente que anda, está tanto tempo na igreja e ele não anda, não prospera, não vai? Porque ele só anda com gente pessimista. Eu andei uma época da minha vida em Belo Horizonte com um pessoal pessimista. Eu falava, eu vou me tornar um pregador e tal, você, Deus vai fazer. Deus vai dizer assim, você não vai. Minha mãe falava assim, Denis, para de andar com esse povo. Esse povo é louco, vai de andar com esse povo. Enquanto eu não larguei aquele povo, Deus não me fez prosperar na terra. Tem gente que é atraso na sua vida, me desculpe a expressão. Tem gente que é atraso na tua vida. Mas é meu amigo, pastor. É minha amiga, pastor. Quando eu cheguei aqui, mano, nosso maior amigo se chama Espírito Santo. Nós vivemos em uma cidade, em uma terra, que a gente não pode nem falar muito. Que as pessoas estão especulando o que você está tentando fazer. Então o teu maior amigo é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. E se você tiver 5 amigos em toda a sua história de vida, eu vou aplaudir de pé, porque será raro. Se coloque sobre os seus pés. Vença os gigantes da vida. Vença o pessimismo, a voz que quer te parar. Vença as críticas que querem te parar, irmão. Tem crítica que você tem que ir para casa, refletir nela, consertar o que tem que consertar e continuar. A crítica não foi feita para te matar. Porque até na crítica destrutiva você aprende alguma coisa. O problema é que tem gente que recebe crítica e encolhe, interna, vai para a caverna de Adulão. E Deus está dizendo, eu não quero você na caverna de Adulão. Crítica é para você se tornar melhor. Quando a gente é criticado, irmão, em algumas áreas da nossa vida, é para que a gente se torne melhor, é para que a gente faça uma autoanálise da nossa vida, se nós estamos fazendo do jeito que Deus quer. Eu quero orar para você, que as pessoas duvidam do seu potencial, e eu quero liberar uma unção sobre a tua vida. A pessoa não acredita que você vai casar, que você vai ter um casamento, que você vai ter marido, que você vai entrar de vestido. Irmão, eu quero profetizar. Tem pessoa duvidando do seu potencial. Eu quero liberar uma unção que permeia a minha alma na tua vida. Sai do seu lugar. Tu revinar a bacalastu que nebequela machélia. O diácono Rodrigo ministrou aqui no domingo sobre os valentes de Davi. Você pode ser um valente que Deus está levantando. Você pode ser um valente que Deus está levantando. Leblefou e astéria.
Lablantu de Canaiavácia. Se as pessoas estão duvidando do teu potencial, você precisa acreditar no seu potencial, porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Mas saia daqui acreditando no seu potencial. Você pode, você vai chegar no nome de Jesus, você vai conquistar no nome de Jesus. Não vai ter gigante, você vai carregar as uvas, você vai carregar o favo do mel, você vai carregar. Curva a tua cabeça, Pai das luzes, Deus da eternidade, na autoridade do seu nome, é pelo poder da sua palavra. Eu estou liberando, Senhor, uma transferência de unção, da unção do Senhor.